Então, ainda dentro do ponto 1, a doutrina bíblica e o homem, agora a doutrina e cultura. Em toda cultura há coisas boas e más. Devemos, por conseguinte, rejeitar tudo aquilo que contraria os preceitos bíblicos. Então, em toda a sociedade existem aí coisas boas e coisas más. Como nós vamos saber quais são as coisas que agradam a Deus? Quais são as coisas que são permitidas? Então é só estudarmos a palavra de Deus. Então será que é permitido beber bebida alcoólica? Se embriagar? Então é só ler a palavra de Deus e você vai descobrir que não podemos de jeito nenhum. Então a bebida alcoólica ela tira o juízo, né, da pessoa, ela tira o que? A inteligência. Ela faz com que a pessoa fale o que não deveria falar, faça o que não deveria fazer. Por isso é proibido aí dirigir a pessoa que ingere bebida alcoólica. Porque ela tira aquela concentração que a pessoa deve ter ao dirigir um automóvel, um veículo. Então todos já sabem disso. Então quando a pessoa diz que a palavra de Deus permite beber, é porque ele está tentando se enganar a si mesmo e enganar as pessoas. Porque a bebida alcoólica realmente tira a capacidade do raciocínio correto que a pessoa deve ter. Então se a pessoa, por exemplo, fuma e diz, na Bíblia não existe nada falando que é proibido fumar. Mas se você estuda a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia ensina que você não pode destruir o templo de Deus, que é o seu corpo. E qualquer pessoa sabe que o cigarro destrói o corpo. Tanto é que qualquer pessoa que tem problema aí de coração, o médico já diz logo, você tem que é obrigado a parar de fumar. Quem tem um problema de respiração, problema de pulmonar, alguma coisa assim, já sabe. Se não parar de fumar, vai morrer. Então, se você sabe que o fumo faz mal, então está contra a palavra de Deus fumar. É evidente, claro, essas coisas. Assim como as drogas, né, são alucinógenas. Traz um descontrole emocional e psicótico. Então não adianta, não precisa nem falar que a palavra de Deus condena isso. Então nós devemos ser guiados então pela palavra de Deus. Todo mundo já sabe que homossexualismo é pecado, que lesbianismo é pecado, que é contrário à palavra de Deus, aos ensinos da palavra de Deus. Mas as pessoas querem pegar um versículo isolado e dar um jeitinho de arrumar então, para continuar pecando. Não adianta. A palavra de Deus não vai mudar. É a palavra de Deus e pronto. Nós temos que obedecer. Obedece quem tem juízo, né? Quem quer agradar a Deus, quem quer ser salvo, quem não quer passar a eternidade sofrendo o lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus demônios. Então a escolha é clara, evidente. Então Paulo ainda exorta dizendo, olha, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então sacrifício vivo quer dizer que esse corpo deve ser mantido de tal maneira que possa servir a Deus. Porque não adianta um corpo morto lá deitado que não pode fazer nada para Deus. Então é um sacrifício vivo que Deus quer. Quer que você faça a obra de Deus. Que você não seja apenas um dependente de todas as pessoas, mas que você faça. Mesmo que você tenha um defeito físico, mesmo que você esteja lá numa cama de hospital, você pode fazer a obra de Deus em qualquer lugar que você estiver. Seja um instrumento de Deus. Nós temos visto pessoas de cadeira de roda e tudo, estão aí pregando o evangelho, evangelizando, estão para todo lado. Pessoas cegas que pregam a palavra de Deus. Pessoas até mudas, surdas e mudas, estão aí. Ainda tocando um instrumento, fazendo alguma coisa, estão trabalhando na obra de Deus. Então pessoas que se você visse, você ficaria aí boquiaberto, admirado. Como é que pode? Pois a pessoa entendeu o desejo de Deus para ele, que é que ele faça a obra de Deus. Então esse sacrifício também deve ser santo. Não é vivendo de qualquer maneira que vai agradar a Deus. Tem que viver de uma maneira separada para Deus. Essa vida
tem que ser separada, não pode ser unida ao pecado, não pode ser entregue ao divertimento, não pode aí viver na terra como se você estivesse na terra apenas para aproveitar a vida, para dar vazão aos desejos do corpo, nada disso. Você tem que se separar para Deus. Então você deve ser agradável a Deus, deve fazer tudo para agradar a Deus. E ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, você vai descobrir o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Na nossa parte aí, número 2, resistência à sã doutrina. Primeiro, a inversão de valores. Segundo, desviando os ouvidos da verdade. Terceiro, fábulas e mitos. Então, primeiro, a inversão de valores. Muito se fala a respeito da perda dos valores morais e éticos, pois vivemos numa sociedade permissiva que rejeita sistematicamente todos os valores absolutos. Até mesmo alguns que se dizem crentes vêm rejeitando a ética e a moral cristãs, apegando-se então a filosofias mundanas e perversas. Então Deus diz para nós: porque eu sou santo, eu quero que vocês sejam santos também. E por incrível que pareça, existem muitos aí dizendo que são cristãos e estão vivendo de acordo com o mundo, com os pensamentos do mundo, com as ideias do mundo. Na maioria baseadas em Satanás, nas ideias satânicas. Então tem pessoas que vão aí sendo conduzidas, orientadas por pessoas que estão completamente fora da palavra de Deus. E as pessoas fingem que não sabem, fingem que está tudo certo. São coisas absurdas. Então a palavra de Deus nos orienta o que é certo e o que é errado, é só você conferir. Então tem pessoas que vivem dizendo: não, isso aqui faz bem, isso aqui faz com que o povo fique na igreja, isso aqui faz com que o povo fique satisfeito, alegre. Mas não quer saber se agrada a Deus. Está preocupado com o que agrada aos homens, não se preocupando com a vontade e o desejo de Deus. Então tomemos cuidado, porque cada dia aumenta mais isso dentro da própria igreja. Pessoas que vivem para agradar, pessoas que estão interessadas aí, quem sabe, num lucro financeiro ou num lucro aí posicional dentro da sociedade ou dentro da própria igreja. Então não vivamos para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Quando você está vivendo para agradar a Deus, todos aqueles que querem Deus vão se agradar daquilo que você está ensinando. Depois nós temos aí desviando os ouvidos da verdade. Então o espírito da mentira e do engano está em plena operação no mundo, levando até mesmo alguns crentes a rejeitarem a autêntica pregação bíblica e a sã doutrina. Então cada dia mais as pessoas escolhem os mensageiros, né? Os próprios líderes. Vamos dar oportunidade para quem? Para aquele ali que ele fala o que agrada ao povo. Aquele ali não vai causar polêmica. Aquele ali não vai causar desconforto às pessoas. Não vai falar do pecado. Então, já estão sendo escolhidas as pessoas assim. O critério é esse. O que agrada ao povo, o que agrada às pessoas, o que faz as pessoas se sentirem confortáveis. É assim que estão sendo escolhidas as pessoas que vão ensinar ou pregar hoje em dia. Então não seja assim. Seja firme e seja constante, abundante na obra de Deus e sempre pregando e ensinando a legítima palavra de Deus, agradando a Deus, fazendo com que as pessoas ouçam aquilo que Deus quer transmitir para elas. Então as pessoas cada dia mais rejeitam a verdadeira palavra de Deus, a autêntica palavra de Deus. E vão cada dia mais atrás de mestres que ensinam de acordo com os seus desejos pessoais. Depois, continuando aí dentro da resistência à sã doutrina, vamos ver aí fábulas e mitos, número 3. Muitos são os que, abandonando a verdade do Evangelho de Cristo, apegam-se a fábulas e mitos e andam atrás daqueles que lhes falem somente o que eles querem ouvir. Então são pessoas que estão buscando aí sempre
torcer a palavra de Deus para outro rumo. Nós já estamos vivendo uma época que as pessoas estão pregando a teologia do merecimento dentro da igreja. Então você dá aí 10 que você vai receber 1000. Você faz isso que Deus vai te dar isso, ou vai fazer isso por você. Virou um comércio terrível. Estão aí agências e mais agências que ganham dinheiro em cima de pregações e de pessoas que dizem que estão louvando a Deus, adorando a Deus, visando sempre o lucro financeiro. Então são agenciadores. E estão aí pessoas que às vezes nem iam cobrar para pregar ou para cantar, mas aí pertence agora a uma agência que contrata essas pessoas e eles vão pregar, vão cantar e vão ganhar dinheiro com isso. Um verdadeiro comércio dentro da igreja. E isso vai piorando cada dia mais e vai subindo aí o salário, né? Vai subindo aí a cobrança. Os pregadores vão cobrando cada dia mais, os cantores cada dia mais vivem desse comércio. Então temos que tomar cuidado com o rumo que a igreja já vai tomando. Então devemos tomar cuidado porque estão ensinando, pregando doutrinas contrárias ao verdadeiro e legítimo estudo da palavra de Deus, conteúdo da palavra de Deus. Porque Jesus sempre deve estar aí como o único Senhor e Salvador. Devemos sempre ter em mente isso. Quando se tira Jesus como centro da palavra de Deus, como aí o resumo geral da palavra de Deus, como o prometido por Deus, o enviado por Deus, como aquele que efetuou a nossa salvação, e se coloca qualquer outra pessoa no lugar de Jesus, então tomemos cuidado. E sempre quando se tira a graça de Deus no Evangelho, quando se tira a graça de Deus na salvação